7h50 em Goiânia, 7h50. Aqui no Sagres Sinal Aberto, a gente também fala sobre o impacto na economia dessa pandemia, entendendo também em relação aos números, os impactos negativos da pandemia do coronavírus sobre o mercado de trabalho. Nívia. Então, esses impactos levaram aí 20 estados brasileiros a registrarem recorde da taxa média de desemprego em 2020. É o que apontam os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Goiás está entre os 20. O índice estadual foi de 12,4% abaixo da média nacional, de 13,5%. Para detalhes, vamos conversar com o chefe do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Bom dia, Edson, seja bem-vindo aqui à Sagres. Bom dia a todos vocês da Rádio Sagres, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Edson, esse índice aí, né, preocupante, e a gente pode apontar só a pandemia como o causador dessa queda? Olha, a pandemia, sem dúvida nenhuma, é um fator importante para essa taxa que a gente está tendo agora no Brasil, no estado de Goiás, né? Nós divulgamos na semana passada os resultados do PIB do ano passado e nós tivemos uma queda de 4,1% do PIB, que na história da economia brasileira é a terceira maior queda, né? Tivemos quedas maiores apenas em 1981, durante o governo do ex-presidente Figueiredo, e depois em 1990, durante o governo Collor. Então, de fato, é algo que é importante para explicar essa taxa, mas a sua pergunta é muito relevante. A gente já vinha, em anos anteriores, com a taxa elevada, né? A gente tinha ali em 2018 uma taxa de 9,2% de desemprego aqui no estado de Goiás. Em 2019, essa taxa aumentou para 10,6% e agora em 2020 voltou a aumentar para 12,4%. Então, nós já vimos com uma situação complicada no mercado de trabalho goiano antes de ingressarmos nessa pandemia. Pois é sinal de que a economia não se recuperou dos tombos que teve lá em 2000, naquela crise de 2015 e 2016? É exatamente isso, Cileide. A gente teve ali em 2015 e em 2016 quedas que somadas foram de 6,8%. Aí depois nós tivemos uma retomada do crescimento, embora pequeno, em 2017, 2018 e em 2019. E aí, somando os crescimentos desses 3 anos, tivemos 4,6%, ou seja, quedas de 6,8% em 2015 e 2016, aumentos de 4,6% nesses 3 anos seguidos, mas esses 4,6% foram anulados pela queda que nós tivemos agora em 2020, né? Bom, a gente viu aí, que você explicando, que foram recorde, esse número é recorde, 12 alguma coisa, comparando com o último que era 10, pouco mais de 10. Aí essa diferença, portanto, a gente pode atribuir à pandemia. A gente pode atribuir à pandemia, né? Essa crise é uma crise, como eu falei, né? Da série histórica do IBGE, é a terceira maior queda, de 4,1%. Só não foi maior do que já é por conta, fundamentalmente, do auxílio emergencial, que atingiu cerca de 67 milhões de pessoas aqui no Brasil. Foi fundamental para amenizar essa crise, né? Aqui no estado nós tivemos 44% das famílias recebendo esse auxílio. E mesmo assim, é importante registrar que mesmo com o auxílio emergencial, tendo em vista que nós tivemos redução da renda média da população brasileira, nós tivemos também a maior queda do consumo das famílias em 25 anos, né? Então, em nível nacional, o consumo das famílias caiu, seja por conta da queda da renda, seja porque muitas pessoas, por conta do distanciamento social, estão restringindo os seus gastos, né? As famílias mais ricas estão aumentando a sua poupança e restringindo os seus gastos. Tudo isso contribui para o aumento do desemprego, especialmente no setor de serviços, que é o que está mais sofrendo com essa pandemia.
Edson, mas uma coisa que eu não entendo, a gente viu no ano passado melhoria na indústria por conta do auxílio emergencial, quer dizer, faz até sentido que o emprego esteja menor, porque as pessoas não tinham emprego, tinham renda, mas eu não tenho, se elas tinham renda, né, e consumiram mais, como a gente viu aí pelos dados da indústria, que também produziu mais, como é que explica essa redução no consumo das famílias? É que a gente teve aumento do consumo das famílias muito concentrado em alguns produtos. Então, especialmente no grupo de alimentação e bebidas, o aumento foi significativo, inclusive contribuindo para que a gente tivesse uma inflação maior no ano passado, né? Mas claro que não foi só isso, as exportações também contribuíram para isso. O consumo também de materiais de construção aumentou e também de eletrodomésticos, né? Então são produtos característicos dessa crise, as pessoas ficando mais em casa, buscando melhorar suas residências, tanto em termos da própria estrutura física, quanto em termos dos equipamentos que tem. E o consumo das famílias, né? A gente tem, infelizmente no Brasil, uma pobreza muito grande no país, que ainda não foi superada, e na medida em que as pessoas tiveram renda, foram em busca da aquisição daquilo que é essencial, né? Mas, de um modo geral, olha como é que nós tivemos o fechamento do ano passado. É que nós tivemos uma queda muito significativa ali nos meses de março e abril, e depois, de fato, nós fomos tendo uma recuperação. Mas no fechamento do ano, aqui em Goiás, o comércio acabou caindo 2,1%, diferentemente do Brasil. No Brasil nós tivemos um crescimento das vendas no comércio varejista de 1,2%. A indústria, você tem razão, a indústria goiana aqui se recuperou melhor do que a brasileira, mas fechou com um crescimento tímido, um crescimento de 0,1%. No Brasil, a queda foi de 4,5%. E no setor de serviços, como eu disse, é o setor que mais está sofrendo com essa pandemia. Nós tivemos queda em 2020 de 7,2% em Goiás e de 7,8% no Brasil. Bom, vocês divulgaram agora essa semana passada, me parece, que o crescimento da indústria no mês de janeiro, né? E ele foi positivo nacionalmente, mas aqui também, mas mostra uma redução em relação ao ano passado. Já dá para saber em relação aos empregos? Vocês já fizeram também esse ano para ter uma visão do que está acontecendo em relação à geração de vagas e renda neste ano de 2021? Olha, nesse ano, os primeiros resultados nossos não são muito positivos para o estado de Goiás, né? Nós já divulgamos os dados do setor de serviços e também da indústria aqui do estado. O setor de serviços iniciou o ano com a queda de 3,6% aqui no estado, e a indústria iniciou o ano com a queda de 9,3%, muito em razão dos resultados da indústria automobilística aqui do estado. Então, não começamos aí esses indicadores com resultados positivos para o estado. Como eu disse, nós tivemos no ano passado uma importância muito grande do auxílio emergencial, né, para evitar que a queda do PIB fosse maior do que foi. A gente começou essa pandemia com estimativa de queda do PIB brasileiro entre 8% e 9%. Fechamos com 4,1%. E nesse ano, é bom lembrar que a gente está tendo a discussão ontem, depois de ter sido aprovado no Senado, foi aprovado em primeiro turno o retorno do auxílio emergencial, mas ainda não tivemos esse retorno, ainda tem que passar pelo segundo turno na Câmara para que entre em vigor. Então, já estamos no mês de março, o pagamento foi interrompido e, como eu disse, abrangia 67 milhões de pessoas no Brasil. E mesmo com a retomada desse pagamento, tudo indica que ele deve ser cerca de 50% ou menos do que foi no ano passado, né? Então, a gente tem todos esses ingredientes para analisar esse ano de 2021. Além do fato de que nós temos, infelizmente, né, como todos nós sabemos, esse problema da pandemia que tem se intensificado no Brasil todo.
Pois é, a gente sempre, já tem anos aí, décadas já, que Goiás está sempre um pouco melhor do que a média nacional. E se confirma na questão do emprego, né, do desemprego. Apesar de ser recorde, é abaixo da média nacional. Com esses dados que você acaba de mostrar, falar para a gente vai perder essa condição? Quer dizer, o Goiás, a economia tende a diminuir na média nacional neste ano de 2021? Olha, é complicado a gente fazer essa análise, Cileide, mas assim, eu vou concordar com você e vou passar alguns números, você tem razão. Em 2018, a diferença entre a taxa de desemprego nacional e a goiana era de 3,1%. Em 2019, essa diferença caiu para 1,3%, quando você pega a taxa nacional e a goiana. E agora, em 2020, caiu de novo. A diferença caiu para 1,1%, ou seja, 13,5% do Brasil, menos 12,4% de Goiás, 1,1%. Então, historicamente, nós temos uma taxa de desemprego menor do que a nacional, como você disse, mas a diferença entre essas duas taxas está diminuindo, né? A gente ainda não consegue identificar as causas desse processo, mas é realidade que essa diferença tem diminuído. Na verdade, assim, a gente está falando em causas, né? Mas a gente também tinha, historicamente, taxas de crescimento do PIB goiano bem superiores às taxas nacionais. E isso também tem se reduzido. As causas para isso é que a gente tem que buscar. Pois é, aí assim, no ano passado houve toda uma mobilização do Congresso Nacional, menos do presidente da República, mas houve do Congresso Nacional, para buscar políticas públicas de compensação. E a gente conseguiu evitar que o tombo fosse muito maior, como você mesmo diz. As perdas do início do ano foram quase o dobro das perdas que fechamos o ano. Este ano, a gente não tem isso a não ser essa ajuda emergencial, que é infinitamente menor, né? Porque foram mais de 300 bilhões no ano passado, e este ano o Congresso está reservando só 44 bilhões. A gente pode imaginar que, do ponto de vista da economia, haverá uma piora, assim como houve piora com a segunda onda da Covid na área de saúde? Olha, eu acho que esse que é o ponto, né? A segunda onda da Covid, principalmente em se tratando do setor de serviços, que é o que mais está sofrendo, a gente vai ter uma melhora mais significativa e consistente da economia na medida em que a gente tiver uma aceleração do processo de vacinação. Sem isso, é muito complicado a gente ter uma melhora. A gente pode ficar a gente tem que evitar que a gente fique nesse movimento de stop and go, né? Vai e vem, né? Isso é que é o pior. Até porque, do ponto de vista das empresas, eu estava ouvindo vocês falarem aí, e é complicado mesmo, porque no ano passado nós tivemos as medidas que permitiram que as empresas suspendessem os contratos de trabalho e com isso garantissem que muitos empregos não fossem eliminados do país, né? Isso do ponto de vista legal. O governo arcando com a parte dos salários das pessoas que ficaram com seus contratos temporariamente suspensos ou que tiveram redução do salário aceita do ponto de vista legal. Nesse ano, a gente está aqui em Goiânia, por exemplo, a nossa região metropolitana, já vamos completar 2 semanas em que as empresas não estão operando e a gente não tem nenhuma medida nesse sentido, né? E os empresários, de fato, eles nesse aspecto, eu não estou falando do ponto de vista de saúde, que eu acho que eu concordo que nós temos que ter medidas como essa para a gente estancar esse problema todo de mortes e de colapso do sistema de saúde, né? Mas do ponto de vista dos empresários é difícil arcar com essas despesas. Os empresários têm despesas fixas que continuam incidindo sobre eles nesse momento em que a gente ainda passa por crise, né? Pois é, e aí o que a gente nota, o que falta é uma política realmente de compensação, né? Quer dizer, alguém que o setor privado, o setor público, seja o Congresso Nacional, o governo federal, que perceba o que está acontecendo e busque soluções. Acho que está um vazio aí em toda a coordenação disso, né, Edson? Tanto para a economia
quanto para a contenção da doença? Nós precisamos ter aí uma ação conjunta de setor privado, de setor público. Primeiro, para a gente resolver o problema da saúde, que é o fundamental, né? Porque uma pessoa que perde a vida é uma pessoa também que não vai consumir bem nenhum, não vai contribuir com imposto, né? Vai deixar de ser um contribuinte, vai deixar de ser um consumidor. Então, é melhor que a gente tenha as pessoas com saúde e com vida. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. E também essa ação conjunta no sentido de termos soluções para a economia. Na verdade, esses dois fatores, né, o econômico e também o fator de saúde, eles têm que andar em conjunto, eles não têm que ser considerados como rivais, eles são complementares, né? Então, nós precisamos ter melhoria na saúde, porque com a melhoria na saúde a gente vai ter uma retomada da economia. Rubens? Edson, é isso, viu? Obrigado pela ajuda aqui para entender esse momento. Abraço a você, cuide-se aí. Tá sem máscara porque sei que você tá num ambiente ali controlado, mas um abraço aí, bom trabalho, Edson. Obrigado pela entrevista, bom dia. Bom dia para vocês, bom trabalho para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui em nome do IBGE. Prazer ter você sempre com a gente aqui, sempre disponível, né, para conversar com a gente. O Edson Roberto Vieira, que é chefe do IBGE aqui em Goiás, a princípio falando sobre emprego, claro, aspectos aí econômicos dessa pandemia, medidos pelo IBGE. Destaques à íntegra da conversa você confere acessando o portal sagresonline.com.br.